Homeopatia, Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann. Organon comentado, nós estamos agora no vídeo 28. Organon comentado, à luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade da drenagem miasmática. Por que a luz do Evangelho de Jesus? Porque nós precisamos, para ter uma boa saúde, mantermos a nossa saúde, de termos uma reforma moral, uma reforma ética, uma melhora no aspecto mais abrangente possível dos nossos adoecimentos, dos nossos padrões adoecedores. E só vamos conseguir isso se nós procurarmos realmente trabalharmos intimamente pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento e para um conjunto de valores que precisamos estabelecer para a nossa existência. Por isso, a gente foi mostrando em alguns pontos a importância de se praticar o Evangelho, a importância de se observar o Evangelho. Na medicina habitual, considera-se autodefesa da natureza do organismo nas doenças quanto nenhum medicamento era utilizado como tratamento modelo digno de ser imitado, porém, estava-se muito enganado. Tratar os adoecimentos sem usar nenhum remédio era o outro lado da medicina da época, que quando você tinha que usar qualquer meio sem usar remédio, então também o Hahnemann condena. Também ele fala que não deve ser desse jeito. E ele tinha vasta experiência. Ele era médico, deixou de ser médico para traduzir os livros e depois ele passou a fazer um conjunto de observações, para fazer pegar um conjunto de dados e ver o que tinha de bom, de ruim, no que ele sabia, no que os outros sabiam. E aí ele deixa de ser médico durante o tempo que ele era alopata, porque ele não estava conseguindo curar as pessoas com as técnicas usadas naquela época, e ele torna-se tradutor de livro. Ele trabalhava, às vezes, 24 horas direto para dormir 2. Trabalhava 22 horas direto, dormia apenas 2 horas. Em algumas situações ele virava 2 dias para dormir 2 horas. Então ele dormia muito pouco para poder sustentar sua enorme prole. E um dia, ele traduzindo uma matéria médica de Collin, ele descobre que tinha algo diferente. E ele faz o experimento. Ao tomar o chá de quina, ele fica tendo as febres, e ele começa a diluir o chá de quina, a febre vai passando. Então ele descobre que quanto mais diluído o remédio, mais ele trata aquele efeito. E o remédio só cura aquilo que ele pode curar. Só cura aquilo que ele pode causar, perdão. Então o remédio só vai curar aquilo que ele pode causar. E sem o remédio, as pessoas vão ficar cada vez mais doentes. Os míseros e incompletos esforços que empreende a força vital a fim de ajudar-se nas doenças agudas é um espetáculo que incita a humanidade a uma ativa compaixão e a empregar todas as forças do seu entendimento para pôr termos, através de uma legítima cura, aos tormentos que ela se impõe. Então, nós mesmos vamos gerando nossos adoecimentos, nós vamos gerando nossas doenças a partir das nossas condutas, das nossas ações e das nossas intoxicações. Para recuperarmos a saúde, temos que melhorar nossa conduta, reduzir nossas intoxicações e tomar os remédios corretos. E a partir dali, como lembra Jesus, vai, não peques mais para que não aconteça-te coisa pior. É um conjunto de fatores que vai nos levar a ter saúde, principalmente equilíbrio. A gente vê os orientais, eles têm muita saúde, mas estão sempre serenos. Sempre serenos. Tem lá seus problemas, mas eles têm também uma conquista de autosserenar-se muito grande. A natureza é incapaz de curar homeopaticamente uma doença já existente no organismo, produzindo outra doença nova semelhante a esta. Então, também não vai curar. Vai fazer com que uma interponha a outra, lá na frente ele vai falar sobre isso. Uma vai interpor a outra, mas a segunda vai ficar lá, a terceira vai ficar lá, desde que elas sejam semelhantes e mais fortes. Mas tem seus inconvenientes. Está lá, parágrafos 43 e 46.
pois tal efeito muito raramente está ao seu alcance. Então, para que você tenha uma doença para curar outra doença, vai ser em situações inusitadas, em algumas situações, em alguns momentos. Não vai ser sempre que você vai conseguir isso. Pois tal efeito muito raramente está ao nosso alcance, ficando somente a cargo do organismo abandonado e, sem ajuda exterior, vencer com suas próprias forças uma nova doença que acaba de surgir. Nas afecções miasmáticas crônicas, sua resistência é ineficaz. Sempre que você tiver um miasma descompensado, toda a sua resistência vai embora, você vai adoecer mais. Portanto, nós temos que procurar adoecer menos, procurar corrigir nossos adoecimentos, aprimorar a nossa saúde e termos mais qualidade de vida. Precisamos, então, apenas penosos esforços, muitas vezes perigosos, efetuados pela natureza do indivíduo com o intuito de salvar-se, a todo custo, quase sempre recompensadas com o aniquilamento da existência terrena, isto é, com a morte. Então, sem que você tome o remédio compatível, coerente com as suas necessidades, você vai ficar doente, cada vez mais doente, até a morte. Raríssimos são aqueles que melhoram-se verdadeiramente sem usar os remédios. E às vezes a pessoa chega e fala que teve a cura desse ou daquela forma, tanto pelas terapias naturais, pelas terapias transcendentais, pelas terapias convencionais, e a gente pega assim, então toma essa primeira dose. A pessoa vê que não está curado, vai ter as reações necessárias do seu processo de restabelecimento da saúde e vai recuperar sua saúde ao longo do tempo, que pode ser de uma semana, de 15 dias, de 1 hora, de acordo com cada um. Se nós, mortais, sabemos tão pouco a respeito do processo que rege a economia da vida saudável, se ele certamente deve permanecer oculto a nós, simples criaturas, sendo claramente manifesto para o Criador e conservador da espécie humana e que tudo vê, ou seja, nós não vemos o que está nos causando doenças. Nós estamos sempre procurando aquilo que está prejudicando a nossa vida, prejudicando a nossa saúde, e com muito estudo, com muita pesquisa, com muito entendimento do lado transcendente da vida, nós vamos começar a perceber, sendo que o Criador e conservador da vida tudo vê, tudo sabe e tudo entende. Ele tinha esse respeito por Deus, coisa que muitos cientistas hoje não têm. Muito menos podemos compreender o que acontece no interior do organismo quando a vida está perturbada, isto é, nas doenças. E para a gente entender o que está acontecendo durante um processo de adoecimento, nós vamos filosofar. Que mesmo que as pessoas tenham as mais sofisticadas máquinas para falar, olha, aqui tem uma célula cancerosa, aqui tem uma lesão. Mas aí vem a pergunta, por que aquela célula ficou cancerosa? Aí é só filosoficamente que a gente vai responder, pode ser por isso, pode ser por aquilo, pode ser dessa forma, pode ser dessa outra forma. E a gente só vai conseguir verdadeiros valores quando estivermos realmente integrados aos grandes valores que a vida nos dá, que a vida nos traz, que a vida nos oferece. O processo interno nas doenças se faz acontecer somente através de perceptíveis transformações, sofrimentos e sintomas, e é unicamente através deles que a nossa vida expressa as perturbações internas, de maneira que... Então, para a gente entender o que está passando internamente conosco, nós vamos ver as transformações que nós passamos, o tipo de sofrimento que nós estamos passando, e aí vem os sintomas mentais e emocionais, e esses sim vão dizer o que temos de perturbação interna. Porque para cada conjunto de sintomas, os estudos feitos até hoje mostram que tem esse e aquele adoecimento. A gente vai tratar antes que ele se materialize intensamente. Esse é o trabalho da homeopatia. Em cada caso dado, nem ao menos conhecemos qual dos sintomas mórbidos é a reação primitiva da malignidade da doença e quais são as reações da força vital em seus esforços de autodefesa. Então, isso que é importante. Você chega lá, tem o caso para você avaliar. A gente não vai saber qual é o caso, os sintomas da reação primitiva que a pessoa teve para causar aquela malignidade da doença.
você vai ter um conjunto de dados que vai levar para você para um conjunto de ações, que vai ter que ser sempre visto, revisto, reavaliado, principalmente nos adoecimentos mais complexos, para que a gente possa, então, entender os mecanismos que vão levar a pessoa a ter mais saúde. Porque essa ação adoecedora impediu a vida de manter a ordem natural das coisas. Criou uma reação anômala, um adoecimento anômalo, um adoecimento que fugiu aos padrões que nós estamos acostumados para mantermos a nossa saúde. Então, para recuperarmos esse processo, não é chegar lá e falar, está aqui o problema, vou pegar, vou arrancar ele daqui. Né? Como se fosse essa pilha aqui que tivesse a bateria, né? A bateria ficou velha, vou cá, tiro, boto outra. Nosso organismo não é assim. Nós precisamos de entender uma série de reações psíquicas que levaram ao problema físico. E esse problema físico tem relação com um conjunto de problemas psíquicos. Nós temos que entender bem isso para termos os melhores resultados, os resultados necessários ao restabelecimento da saúde da pessoa. Ambos desembocam um no outro, ante nossos olhos, remetendo-nos a uma imagem de todo o sofrimento interno refletida apenas para o exterior, pois os esforços ineficazes que a vida, abandonada a si mesma, realiza, a fim de pôr termo ao sofrimento, constituem o próprio sofrimento de todo o organismo. Então, o que é o nosso sofrimento? É a vida tentando se manter. Mas como ela não sabe se curar, ela vai criando mais e mais doença até que a gente venha entender que temos que corrigir a nossa mente, que tomar os remédios mais adequados para que a gente tenha melhor saúde, melhor condição de enfrentar as adversidades, seja ela física, psíquica ou biológica. Eis porque, nas evacuações que a natureza geralmente produz o fim das doenças agudas, frequentemente chamadas de crises, há muitas vezes mais sofrimento do que ajuda salutar. Então a pessoa está lá com a diarreia para eliminar certos adoecimentos, ele está sofrendo muito mais do que está se melhorando, do que está se ajudando. Portanto, quando a pessoa tem uma diarreia muito intensa por muito tempo, ela tem que ter uma alimentação especial e tem que tomar alguns suplementos para restabelecer a saúde, não é assim? Então não podemos ficar tendo uma diarreia por muito tempo. E a homeopatia tem remédio que corta a diarreia em alguns minutos, sem suprimir. De acordo com a qualidade, com a característica da diarreia, tem um remédio. O que a força vital faz nessas chamadas crises e como ela as realiza, permanece oculto para nós. Assim como todo o processo interno da economia orgânica da vida, o que, sem dúvida, é certo, é que, no transcurso de tais esforços, sacrifica e destrói, em maior ou menor grau, as partes afetadas para salvar o restante. Então, o que se tem em dúvida, o que se tem dúvida, é certo, é que, no transcurso de tais esforços, sacrifica-se e destrói, em maior ou menor grau, as partes afetadas para salvar o restante. Então, quando aquela parte que está afetada, se você não interferir, se você não agir de forma coerente com o tratamento que se faz necessário fazer, o problema vai ficar mais complexo, vai ficar maior, vai trazer mais adoecimento para a pessoa. Portanto, faz-se necessário que a gente procure fazer os devidos tratamentos, fazer as devidas ajudas para que a pessoa, então, recupere melhor sua saúde, para que a pessoa recupere melhor dos problemas que ela está carregando ali naquele momento, das dores que ela está carregando ali naquele momento. E para isso nós temos que observar os sintomas mentais e emocionais que redundam naquele físico, naquela condição física. Porque, quando a força vital afetada em qualquer situação, aquela parte afetada vai estar cada vez mais debilitada. Não é assim? Então nós temos que socorrer. Tal autodefesa da força vital, combatendo uma doença aguda apenas segundo a sua disposição orgânica de nosso corpo e sem ser uma reflexão intelectual, é,
na maior parte das vezes, uma espécie de alopatia. Então, está tentando eliminar aquele problema, mas de uma forma contrária àquilo ali, está tentando agir, mas não está conseguindo. A fim de liberar, por meio da crise, os órgãos primitivamente afetados. Desenvolve nos órgãos secretórios uma atividade ampliada, muitas das vezes turbulenta, para derivar o mal dos primeiros para estes. Então, onde começou o problema? Aí tem que entender bem a lei de Hering para a gente supor e conversando com a pessoa ele poder nos esclarecer. Então, a gente precisa começar a entender onde começou o problema. Entender onde começou o problema, a gente vai para tópicos onde a gente vai extrair a essência daquele sofrimento da pessoa para a gente indicar o remédio. Extrair no sentido de entender, de compreender todo o processo para indicar o remédio mais apropriado para o tratamento. Durante o tratamento homeopático, como a gente disse antes, pode haver uma intensificação das secreções, mudança de cheiro das secreções principalmente. O que tem de diferente em uma e outra? Porque na mudança de cheiro das secreções não tem problema, você não vai ter tanto sofrimento. Mas quanto tem mais intensidade daquela secreção, a pessoa por um tempo fica um pouco mais debilitada. Passado aquela fase de 1 a 5 dias, tem pessoas que ficam até 15, mas é muito raro, a pessoa já está recuperada e está com plenitude da sua saúde, está com viço. É a criança ou qualquer um que toma homeopatia durante a dengue, sai mais tonificado, sai mais corado. E se você não tomar homeopatia durante a dengue, você pode ter até uma anemia. Um exemplo. Sobrevêm vômitos, diarreias, emissões de urina, transpiração, abscessos, etc., a fim de, através de tal excitação das partes afetadas, produzir uma espécie de derivação das partes originalmente doentes. Pois, então, a força nervosa sugerida de maneira dinâmica parece, por fim, descarregar-se por meio de produtos materiais. Então, quando você começa a ter alguma dessas reações, vômito, diarreia, muita urina, transpiração excessiva, abscessos, fique atento que tem alguma coisa mais complexa. E na hora de você tomar o remédio homeopático, você tem que observar que, em alguns casos, aquilo ali pode ter um pico de aumento, mas com alívio do sofrimento. O que você sentia antes, desânimo, mal-estar, muita dor, vai diminuir, apenas manter aquele fluxo. E aí você vai se melhorar. E um cuidado que a gente tem que ter para não suprimir vômito. Não se suprime vômito na homeopatia. Se a pessoa quiser tomar outra coisa, ela toma, mas a homeopatia para suprimir vômito a gente evita. Somente através da destruição e sacrifício de uma parte do próprio organismo, a natureza do homem, abandonado a si mesmo, consegue salvar-se das doenças agudas e, caso continue a viver, a harmonia da vida e da saúde só poderá restabelecer-se lenta e imperfeitamente. É o que acontece com as pessoas quando ficam convalescentes. Convalescente que leva um tempo para recuperar a saúde. Convalescente porque vai passar um bom tempo até recuperar a saúde. Então, tudo aquilo que nós precisamos tratar, entender que temos que tratar para que a energia vital não fique abandonada a si mesma e ela possa, então, recuperar sua força, restabelecer a saúde do organismo, o vício do organismo e a melhoria da qualidade de vida da pessoa, de uma forma bem mais rápida, bem mais eficiente. Muitas das vezes se fala que dose homeopática é uma coisa demorada, dose homeopática é uma coisa quase que instantânea. Então vamos corrigir esse provérbio. Eis o que nos atestam a grande debilidade, o enfraquecimento, etc., que persiste das partes expostas ao mal e mesmo em todo o organismo após a cura espontânea. Então, se você tem um problema de saúde, não toma homeopatia para aquele problema de saúde, você vai ficar debilitado, vai ficar enfraquecido. Temos dúvida disso? É o que a gente vê, é o que a gente sente, é o que a gente presencia no nosso dia a dia em geral.
Agora, as pessoas, quando se tratam com homeopatia, mesmo após terem a doença, tem que tratar como se ainda tivesse. Ela melhora. É para tirar os maus efeitos daquela doença que ficou. Ou faz uma anamnese, olhe o que está precisando, que seja tratado e trate. Em suma, em uma palavra, todo o processo de autodefesa do organismo nas doenças que o afetam mostra ao observador nada além de sofrimento, nada que ele possa ou deva imitar, a fim de exercer a verdadeira arte de cura. Aquilo que a pessoa está sentindo, aquilo que está se passando com ela, não é o que você vai observar e vai dar um remédio exatamente para combater aquilo. E o remédio é aquele que era capaz de causar esse sofrimento em uma pessoa sã. Se ele causa uma pessoa sã, ele cura uma pessoa dentro daquele sofrimento. Essa explicação de Hahnemann nos mostra que precisamos entender e diferenciar as reações do organismo frente aos estímulos adoecedores e frente aos estímulos curadores. Então, cada um de nós vamos ter nossas reações, cada um de nós vamos ter a nosso padrão de adoecimento, nosso padrão de recuperação da saúde, até que a gente possa realmente ter saúde. Pois quando estamos diante de uma reação dessas no organismo, precisamos conhecer bem a filosofia homeopática, porque ela nos mostra como interpretar com segurança uma reação natural do organismo de uma reação ao tratamento. Ambos têm características reacionais próprias, entendíveis e diferenciáveis. Então, quando nós temos uma doença, o organismo reage àquela doença, intensificando a doença e perdendo vitalidade. A pessoa fica sem energia. Tomando homeopatia, mesmo que tenha reação exonerativa, a pessoa tem energia, a pessoa tem mais disposição, a pessoa segue a sua vida normal. Com raríssimas exceções. É claro que sempre vai existir exceção, mas nós temos que entender. O tratamento homeopático respeita as leis da natureza e, por conseguinte, as leis divinas. Nele, vamos deparar com reações inerentes a esse tratamento e às condições da pessoa, conforme discutimos em nosso livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito, para o Corpo, a filosofia do tratamento hahnemanniano à luz do Evangelho de Jesus. Então, quanto nós entendemos que existem os corpos sutis, que existem as energias vitais da pessoa, nós temos que entender também que existem mecanismos para fortalecer a energia vital e para desintoxicar a energia vital. Ao desintoxicar essa energia vital, a gente vai ganhar mais saúde. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, você vai encontrar muitas informações a respeito. Estas reações devem ser bem interpretadas, pois quando a reação é devido ao remédio, e o remédio foi escolhido de acordo com as leis de similitude explicadas no livro citado acima e nos parágrafos abaixo, vamos observar que a pessoa, mesmo com as pioras aparentes, apresenta melhoras na disposição, para as atividades do dia a dia, nos sintomas mais penosos e melhora principalmente no estado mente-emocional. Então, mas em alguns casos acontecem essas pioras aparentes? Sim. De acordo com aquilo que você tem internamente, para que você melhore, você vai ter que eliminar aquele adoecimento. Muitas pessoas chegam e falam assim, eu estou com muita depressão, tenho até síndrome do pânico. Aí você vai conversar com a pessoa, vai conversando, você vai ver que o histórico dela anterior foi de ter ou bronquite, ou sinusite, ou infecção de garganta. Ou, uma das três. Ao tratar aquilo que ela tinha, volta aquilo que ela tinha e a depressão some. Aí ela fala, não, mas eu estou ficando mais doente, que eu estou ficando com as duas doenças. Que é a primeira fase, você tem as duas. E como a pessoa tem pânico, ela assusta pavorosamente, fica apavorada e não espera aqueles períodos de 2, 3 dias e ela recuperar a sua saúde e ter paz. Ele evitar o pânico. Bom, para o pânico a gente tem o floral, buquê de 5 flores, que vai tratar, floral de Minas, buquê de 5 flores, que vai tratar o pânico magistralmente como coadjuvante em todos os tratamentos. Não pode tirar o tratamento que a pessoa está fazendo para usar o floral. O floral é coadjuvante. Já no adoecimento natural, a pessoa tende a ficar amuada e desenergizada, tanto durante a doença aguda como nas suas reações posteriores. Portanto, é
de fundamental importância sabermos interpretar o que está acontecendo, pois, de outra forma, perderemos a melhor parte do tratamento. Isto é, buscarmos suprimir uma exoneração importante que ajudaria a pessoa, depois de um determinado tempo, ter uma melhor saúde por longo período. Então, é importante a gente entender que cada momento do tratamento, cada momento daquilo que a gente está se propondo a fazer para nos melhorar, para nos aprimorar, vai trazer para nós consequências boas, consequências ruins. E é isso que vai fazer a grande diferença para nós. Durante o tratamento, adoecimento natural, você perde energia vital. Durante o tratamento natural com homeopatia, você ganha energia vital. E se durante o tratamento com a homeopatia você está ganhando energia vital, você vai ter mais saúde, vai ter mais disposição, vai ter mais qualidade de vida, vai estar agindo e interagindo melhor, tanto dentro da família, conjugalmente ou dentro do ambiente de trabalho. Isso é importante entender. Assim sendo, podemos deduzir que as defesas do nosso organismo precisam de uma ajuda extra para poderem eliminar as energias deletérias que a atormenta e enfraquece. Para isto, precisamos do apoio de um estímulo energético oferecido pelas terapias energéticas naturais, conforme abordamos, principalmente a terapia homeopática. Cada um vende o seu peixe, segundo as suas pretensões, segundo a sua vontade. Então, todas as terapias naturais são boas, todas as terapias que existem na Terra são úteis. Logicamente, que nós estamos falando sobre a homeopatia, a gente vai exaltar as qualidades da homeopatia. Então, quando nós estamos doentes, nós estamos adoecidos, nós estamos enfraquecidos, nossa disposição diminui, nossa energia vital se descompensa, vamos ficando mais enfraquecidos e, a partir do momento que a gente começa a se tratar, que a gente começa a se observar, que a gente começa a se melhorar, aí, então, a gente tem a saúde necessária para empreender as melhoras que precisamos. Em contrapartida, quando o remédio, mesmo o dinamizado, se for escolhido de forma galênica, isto é, de forma anti-hahnemanniana, o remédio fará efeito diferente, ou seja, no primeiro momento o remédio produzirá alívio dos sintomas físicos, mas alguns minutos, ou horas, ou dias, ou meses depois, isso que tem que formar problema, tem que tomar atenção. A pessoa está com inflamação de garganta, toma um remédio exclusivo para infecção de garganta. Aí melhorou a infecção de garganta. Aí tem um remédio de homeopatia que corta a infecção de garganta em poucos minutos. Poucos minutos. Quase que imediatamente. Aí você não quer tratar mais a garganta, já melhorou. Passado um tempo você faz de novo. Passado um tempo você faz de novo. Aí você começa a ficar tenso, brigão, turrão. Aí o teu chefe te manda embora. Porque você não pode suprimir o adoecimento. Principalmente com a homeopatia. Você tem que tomar um remédio que tire aquela secreção, tire aquelas energias deletérias negativas. Não pode suprimir. Tem que entender bem isso. Dependendo da constituição e da sensibilidade da pessoa, aparecerá agravamentos sérios, atingindo órgãos mais nobres, com o adoecimento tomando o sentido ascendente, isto é, no sentido contrário ao previsto pela lei de Hering. Suprimiu, contrário à lei de Hering, adoecimento mais grave, problemas mais graves, complicações mais graves. Exonerou, jogou fora, drenou, tratou, tomou remédio compatível com a necessidade da pessoa, a melhora vem suave, tranquila, com uma melhoria de cima para baixo, segundo a lei de Hering. Assim sendo, no tratamento com as TEN, terapias energéticas naturais, podemos também chamar de terapias complementares, integrativas e complementares, podemos deduzir que a lei de similitude ou de similaridade e a filosofia de cada uma delas deve ser rigorosamente respeitada para o sucesso dele, do tratamento. Então, qual terapia você está usando? Você tem que conhecer a filosofia que você está usando. Você tem que saber quais as técnicas que você está usando para que você obtenha, então, os melhores resultados. E entender os resultados que está obtendo. Ou seja, nós temos que estudar.
vai estudar a terapia que você quer estudar, estude com vontade. É bom lembrar que elas nos oferecem muitos recursos para este fim. Depende apenas da nossa disposição em estudá-las e entendê-las para aplicá-las de forma correta e no momento certo. Então, se você estudou 2 ou 3 terapias energética natural ou 2 ou 3 práticas integrativas e complementares, entenda suas filosofias, entenda como que elas funcionam, para que você tenha os resultados melhores usando-as no momento certo. Não é bom misturar 2 terapias diferentes. Outra observação importante é que as exonerações existem, ocorrem e precisam ser entendidas e observadas com o conhecimento da filosofia homeopática, pois esta tem ferramentas teóricas para termos o entendimento e a certeza de que o resultado que está sendo alcançado é adoecedor ou curativo. Eu te indico o remédio. Você começa a tomar o remédio, começa a apresentar reações. Então, pelas ferramentas que nós temos, as leis de Hering e outras informações da filosofia homeopática, eu tenho que deduzir se está ocorrendo um processo chamado de agravamento ou um processo natural e curativo. Isso é importante que se entenda. Então, o Hahnemann, ele desenvolveu a filosofia homeopática, colocou como que ela funcionava, de que forma a gente ia tratar as pessoas. O Hering viu a lei de cura. A partir de você pegar o que o Hahnemann falou e as leis de cura do Hering, junta as duas, soma as duas, aí você vai poder entender aquilo que a gente está falando aqui. Entender esse processo, entender como que a doença aumenta e como que a saúde também aumenta, como que a gente recupera a saúde, é fundamental para o sucesso do terapeuta, é fundamental para o sucesso daquilo que precisamos empreender, daquilo que precisamos fazer para termos os melhores resultados. Aos nossos grandes mentores e criadores da homeopatia, divulgadores da homeopatia, o nosso muito obrigado. Que a luz divina os envolva onde quer que estejam, iluminando-os os caminhos para a redenção, iluminando os caminhos para restabelecimento íntimo das forças naturais que nós precisamos empreender em nós. E que pedimos a Deus as suas bênçãos sagradas para que todos eles possam receber cada vez mais luz para nos intuírem, nos inspirarem e nos desviarem também dos perigos. Paz e luz a todos. E você pode encontrar mais dados sobre o nosso livro, como adquiri-lo, bem como mais outras informações no site csterapias.com.br. E aqui estão os nossos livros. A gente citou agora há pouco Homeopatia e Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Os dois, aqui um livro de oração, 2 livros, um de reflexão sobre o futuro, outro de reflexão sobre quem somos. Alterações mentais, falando sobre as alterações mentais do ponto de vista puramente psíquico. E a qualidade transcendente, que é mostrar a qualidade para trabalharmos essa qualidade, para aprimorarmos essa qualidade à luz do Evangelho de Jesus.